e outros. Então, não adianta a grande mídia querer esconder as coisas porque acaba aparecendo, tá certo? Agora, no Brasil, vamos dizer, a ocultação é funcional. Então, graças, vamos dizer, à cumplicidade da mídia, das grandes empresas de mídia, sobretudo o Globo e a Folha, tá certo? E graças à omissão, ou estupidez, ou talvez ao colaboracionismo de muitos líderes ditos liberais ou conservadores, o fato é que fala de comunismo se tornou proibido no Brasil, e enquanto isso, vamos dizer, o chamado cadáver do comunismo, né, foi mostrando cada vez um vigor físico e mental cada vez mais extraordinário. Quer dizer, e hoje está no poder praticamente toda a América Latina. Tá certo? Muito bem. Então, isso quer dizer que o pessoal que está organizando o Farol da Democracia tomou consciência de que isso está acontecendo. Tomou consciência de que já não existe mais uma oposição liberal conservadora que funcione. E que nós temos que fazer alguma coisa para criar lideranças que possam, mais cedo ou mais tarde, espero antes mais cedo do que mais tarde, tá certo? Primeiro compreender a situação, porque não adianta você querer agir se você não compreende a estratégia do inimigo como um todo, tá certo? E durante esses anos que se passaram, nem mesmo para você fazer um grupo de estudos, para organizar, para estudar a estratégia da esquerda latino-americana, nem isso foi possível. Tá certo? Eu tentei várias vezes, mas isso foi boicotado por todas as maneiras possíveis e imagináveis, tá certo? Inclusive por altos oficiais das nossas Forças Armadas, aos quais eu pedi auxílio para o empreendimento desse estudo e que, fingindo apoio, o negaram. Não vou dar os nomes porque não interessa. Né? Mas isso quer dizer que esta iniciativa do Farol da Democracia, ela, sem dúvida, ela é tardia. Nós estamos começando muito tarde, nós estamos com um atraso estratégico de pelo menos 40 anos em relação à esquerda latino-americana, porque a esquerda jamais parou de se reunir, fazer diagnósticos da situação e agir coordenadamente para a tomada do poder no continente. Ao passo que a chamada direita foi largando tudo e chegou a um ponto, vamos dizer, em que a única direita que existe, nominal, é o PSDB, que é um partido socialista e que colabora com o esquema petista, tá certo? Desde que existe. Então isso quer dizer que aí você tem realmente a estratégia das tesouras, você tem o domínio, o mesmo esquema, domina o governo, domina a oposição. Assim realmente não é possível. É claro que dentro do PSDB tem elementos que não participam deste esquema e de vez em quando, tá certo? Dizem até alguma coisinha que preste. Tá certo? Mas isso não basta. Quer dizer, nós temos que, não é normal um país que só tem esquerda. Todo país tem que ter esquerda, tem que ter direita. Como na Inglaterra tem os trabalhistas os conservadores, aqui tem os democratas os republicanos. Isso é a situação normal. Agora, acontece que a esquerda nacional não é realmente a esquerda democrática. A esquerda democrática é aquela que aceita participar do rodízio de poder. Ela não disputa o poder, ela disputa apenas o governo. Quer dizer, ocupa o governo durante um certo tempo, ciente de que nas próximas eleições ela pode perder o seu lugar e ceder o lugar a um adversário que desfará tudo o que ela fez e fará tudo completamente diferente. Isso é que é o processo democrático normal. Agora, o PT e o núcleo de partidos esquerdistas que o assessora não é esquerda democrática de maneira alguma. Por quê? Porque eles querem fazer mudanças profundas e irreversíveis. Mudanças que não possam ser corrigidas pelo próximo governo. E querem, sobretudo, não só querem, como já fizeram, tá certo? Eliminar a existência de uma direita funcional. Aceitar, no máximo, vamos dizer, uma direita biônica, que é o próprio PSDB. Tá certo? Então, quer dizer, esse partido, essa esquerda brasileira, essencialmente antidemocrática em todos os seus aspectos. Então, isso quer dizer que, tomando consciência da gravidade extrema da situação, o pessoal do Farol da Democracia decidiu, então, partir para um trabalho de esclarecimento, sobretudo do empresariado, e tentar conseguir o apoio das pessoas interessadas para que possamos começar a formar lideranças. Liderança não é somente o sujeito capaz de falar em público, de se apresentar candidato, não é isso. Nós precisamos, em primeiro lugar, quebrar a hegemonia cultural da esquerda. Tá certo? Se você entra em qualquer livraria brasileira, tá certo? Você praticamente só tem livro esquerdista. Se você pega a imprensa, você só recebe as notícias pelo viés esquerdista, sobretudo da grande mídia americana. Aqui esse viés é compensado, como eu disse, pelos programas de rádio. Tá certo? Mas quem quer que
se oriente, por exemplo, em política nacional pelo New York Times, está recebendo somente o ponto de vista da esquerda. E a falsificação que se faz, sobretudo sobre política americana, é monstruosa. Quer dizer, o brasileiro não sabe o que se passa aqui nos Estados Unidos. Por quê? Porque ele recebe só o ponto de vista do New York Times, CNN, etc, etc. Tá certo? Então, vamos dizer, chega ao ponto da falsificação total. Eu já tenho demonstrado isso nos meus artigos do Diário do Comércio, assim, abundantemente. Então, dentro desse panorama, você não tem espaço para a formação de ideias liberais ou conservadoras. O pessoal liberal que tentou fazer alguma coisa, sobretudo a partir da fundação do Instituto Liberal pelo meu falecido amigo Donald Stewart Jr., que era um sujeito brasileiro, era um brasileiro filho de canadense, vê o nome em inglês, pensa que é um americano, não é. Era um brasileiro filho de canadense, engenheiro, era um grande homem, e ele fundou o Instituto Liberal. Acontece o seguinte, o Instituto Liberal naquela época ele tinha, vou dizer, a sua razão de ser, e foi uma boa ideia, que é a difusão das ideias liberais, sobretudo das ideias da escola austríaca de economia, que é a melhor coisa que existiu na economia no século XX. Mas acontece que, vamos dizer, a argumentação liberal sempre se limitou aos aspectos econômicos e administrativos. Então não adianta você reagir num ponto, tá certo? Enquanto o adversário está atacando em todos os pontos simultaneamente. Quer dizer, sempre assim, a esquerda tem uma estratégia abrangente e ela encontra da parte de liberais e conservadores uma resistência pontual, ou com relação à economia, ou com relação à corrupção, etc, etc, e sem nenhuma estratégia de conjunto. Houve, de fato, da parte dos liberais e até conservadores, uma recusa de criar uma estratégia geral. Quer dizer, parece que o pessoal, vamos dizer, foi hipnotizado pelo discurso da esquerda, tá certo? Ao ponto de se recusar a enxergar a existência da estratégia esquerdista latino-americana e, portanto, ao ponto de se recusar a criar uma contra-estratégia. Então, vamos dizer que o farol da democracia, farol da democracia representativa, é de fato a primeira organização, tá certo, que se constitui partindo da constatação da existência dessa estratégia revolucionária abrangente e da necessidade de reagir contra ela também de maneira geral e abrangente, o que pressupõe, primeiro, a criação de uma liderança cultural, quer dizer, de uma equipe de intelectuais e estudiosos capazes de diagnosticar a situação e de fazer, de tempos em tempos, a análise de conjuntura e mostrar todo, vamos dizer, o encaminhamento que está sendo dado à estratégia esquerdista e, por outro lado, a formação de lideranças políticas capazes de agir contra isso. Eu acho que esta é a iniciativa política mais importante que já houve da parte vamos dizer, de liberais conservadores brasileiros. Eu me disponho a colaborar no que for necessário, tá certo? Aplaudo os criadores dessa iniciativa e desejo ao Farol da Democracia todo o sucesso do mundo. Muito obrigado.